Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer esse logotipo nesse formato de escudo e por meio dele, além de reforçar algumas das técnicas e ferramentas que nós vimos no vídeo anterior, nós vamos também utilizar camadas, vamos ver como criar polígonos regulares e estrelas, vamos ver aqui como aplicar efeitos de caminho e vamos ver também como inserir textos nas nossas criações. Antes de começar o desenho, vou aqui em Arquivo, Propriedades do Desenho, vou alterar a unidade para pixels e aqui vamos mostrar bordas da página. Beleza, posso fechar agora essa janela e vou acionar aqui o preenchimento e contorno. Vamos deixar a nossa interface com essa cara aqui. A próxima ferramenta que nós vamos usar é a ferramenta polígono, que serve para criar polígonos e estrelas. Vou clicar aqui. Para criar um polígono, basta clicar uma vez com o botão esquerdo, segurar, arrastar e soltar, quando chegar no tamanho que você quer. Se vocês quiserem deixar ele numa posição mais regular, sem estar inclinado, basta mover o mouse e deixar ele na posição correta, segura o Ctrl, ele vai se posicionar no intervalo mais regular. Vocês podem controlar algumas das características clicando nesse ponto de controle aqui, ó, tá? Que ele vai controlar o tamanho e a posição dos vértices. Novamente, se você segurar o Ctrl, ele vai ficar fixo, os vértices vão ficar fixos e você vai alterar somente a dimensão do polígono. Aqui na barra de controle de ferramentas, vocês podem alterar algumas características, como por exemplo o número de cantos, se ele vai ficar arredondado, ou se o ângulo de cada um dos vértices vai ter um fator de randomização, de aleatoriedade. Vou colocar um valor aqui só para vocês entenderem. Esses dois atributos eles podem ser alterados também clicando nesse ponto de controle, apertando o Shift, no caso ele vai mudar aí o arredondado, ou o Alt, aí ele vai mudar o aleatório, o fator de randomização aí dos ângulos dos vértices do polígono. Para criar uma estrela, basta vir aqui na função estrela, na barra de controle de ferramenta, clicar, arrastar e soltar. Novamente, se você quiser a estrela numa posição mais alinhada, você deixa ela na posição, segura o Ctrl, os vértices vão ficar em intervalo mais regular. Novamente, existem alguns pontos de controle que vão controlar determinadas propriedades da estrela. Se eu clicar bem aqui, ó, ele vai controlar o tamanho das pontas da estrela. Se eu clicar bem aqui, ele vai controlar esse raio interno, tanto a posição quanto o tamanho, tá? Se eu segurar o Ctrl, ele vai ficar fixo em determinado ângulo, mudando de forma regular cada um dos vértices. Se eu segurar o Shift, ele vai mudar o arredondado da estrela, das pontas da estrela. Se eu segurar o Alt, ele vai adicionar aquele fator de randomização nos vértices que formam aí a estrela. Todos esses valores podem ser alterados aqui em cima também, ó. O aleatório, que é aquele fator de randomização que eu citei, o arredondado, posso aumentar, diminuir, vou zerar aqui para vocês verem, e a proporção desse raio interno. Ó, se eu colocar 1, vai ficar quase um polígono comum, tá? Se eu colocar 0,5, vai ficar dessa forma. E aqui nós podemos também controlar os cantos, o número de pontas aí da estrela, certo? Vamos apagar, tá? Isso foi só uma demonstração. Agora vamos inserir o polígono para o nosso logotipo. Já está aqui polígono regular. O número de cantos que eu quero são 6 cantos. A cor eu vou deixar preta sem contorno, ok? Então eu vou apertar Shift para não ter contorno nenhum. Observem que o cursor dá uma prévia no que se refere ao contorno e o preenchimento do objeto. Vou clicar aqui, arrastar, vou segurar o Ctrl porque eu quero que ele fique numa posição mais regular. Eu não quero que fique assim, ó, tá vendo? Eu quero que a ponta fique para baixo, dessa forma. Aqui eu já coloquei a opacidade em 50% e a cor preta, beleza? Se aí tiver em milímetros, mudem para pixel. Aqui, ó, observem que mudou para a ferramenta selecionar. Vamos colocar a unidade em pixels. Deixar travado para ficar a altura e largura proporcionais. E vamos colocar aqui a largura em 300.
Agora eu vou vir com a ferramenta elipse, clicar, arrastar, vou segurar o Ctrl para desenhar uma circunferência, não uma elipse. Vou definir a cor dela como vermelha. Vou agora com a ferramenta selecionar e aqui em largura, atentando para estar bloqueado aqui, eu vou colocar 300 pixels, unidade que nós estamos usando. Vou aqui em alinhamento, alinhar e distribuir. Em alinhamento vou verificar se está o último selecionado, se não estiver vocês coloquem essa opção. Vou selecionar o círculo, segurar o Shift, selecionar o hexágono e vou vir aqui em alinhar no eixo vertical e alinhar no eixo horizontal. Centralizar a tela, aumentar um pouquinho, ok? Vou selecionar a circunferência, vou apertar Ctrl D, que é para duplicar, ou eu poderia selecionar, clicar com o botão direito e vir aqui duplicar. Agora eu vou selecionar a circunferência, segurar o Shift, selecionar o hexágono preto e vou vir aqui em caminho, diferença. Quando foi feito isso, ó, criou este caminho e a circunferência que estava duplicada ficou. Agora eu vou selecionar esse hexágono preto, que já não é mais o hexágono, são essas pontinhas aqui. Vou em caminho e separar. Agora separou nesses dois caminhos. Vou selecionar o de baixo, deletar. Vou selecionar todos os que ficaram, vim aqui em caminho, união. Agora vou utilizar a ferramenta editor de nós. E agora esses nozinhos aqui que ficaram, isso aqui é resto, vamos selecionar e deletar. Beleza, temos a forma que nós vamos precisar para fazer o logotipo. Vamos agora aqui com a ferramenta editor de nós. E eu quero deixar essa forma, esse caminho, mais alto. Eu vou selecionar, fazer um retângulo de seleção nesses nós superiores aqui. E com eles selecionados, nós vamos clicar na seta de cima do teclado e vamos aumentando aos poucos. Ou eu poderia, com os três selecionados, clicar em um deles, segurar o Ctrl do teclado para a movimentação ficar mais fixa e ir movendo. Eu prefiro com o teclado, porque tem uma precisão maior, tá? E vamos aumentar até chegar nesse formato meio que de um escudo. Vou vir aqui em selecionar. Com esse nosso escudo, com esse caminho selecionado, eu vou duplicar, Ctrl D. Esse caminho vou deixar agora da cor vermelha. E vou enviar para o fundo. Vou vir bem aqui e vou enviar para a base. Agora, antes de continuar a fazer o desenho em si, nós vamos aqui em gerenciador de camadas, tá? E vamos criar uma camada. Vem aqui em mais, criar nova camada. E vamos dar o nome aqui de formas backup, BK. E vou pedir para adicionar. O que é que eu vou fazer? Nós criamos essa forma do escudo e duplicamos, fizemos uma cópia. Agora eu vou duplicar novamente e vou enviar este objeto para a camada backup. Já já vocês vão entender para que é isso aí. Então vou clicar com o botão direito, mover para a camada e vou selecionar aqui formas backup, mover. Beleza? Vou tirar a visibilidade aqui de formas backup e vamos continuar. Como eu ocultei aquela camada que continha um dos escudos, eu voltei a ter somente dois escudos. Vamos deixar como a camada corrente a camada padrão, default, que é a camada 1. Vou selecionar esse escudo, o vermelho, vou vir aqui em caminho, vou pedir para expandir. Quando eu peço para expandir, ele vai expandir 2 pixels o tamanho do contorno aqui, do tamanho original do objeto. Só que eu quero que ele expanda 10 pixels, então vou repetir esse passo umas 4 vezes. Para ser mais rápido, eu posso usar o atalho do teclado, que é Ctrl e fechar parênteses. Deixar o meu objeto selecionado, Ctrl, fechar parênteses uma vez, 2, 3, 4. Como já tinha sido feito a primeira vez antes, então completou os 10 pixels. Agora eu vou enviar esse escudo vermelho para a base, lá para o fundo. Vou vir aqui, enviar a seleção para a base. Vou selecionar o escudo preto e vou duplicar, Ctrl D. Ou também você pode apertar bem aqui, ó. Vocês podem clicar bem aqui, que vai dar no mesmo, tá?
Vou selecionar, vou colocar agora a cor verde, vou em caminho e vou pedir para comprimir. Novamente, posso usar o atalho do teclado, que é Ctrl e abrir parênteses. 1, 2, 3, 4. Assim, eu comprimi e diminuí 10 pixels, ok? Esse escudo verde eu vou duplicar, vou clicar com o botão direito e vou enviar para a camada Formas Backup. Vou ver para a camada. Beleza. Não apaguei, ele está aqui na camada que neste momento ela está oculta. Ok, me certificando que eu esteja aqui na camada corrente, a camada 1, que está visível. Agora eu vou vir em texto, vou clicar em qualquer lugar aqui da tela e vou começar a digitar. Vou colocar logo design. E vamos escolher uma fonte para esse texto. Novamente, aqui na ferramenta texto, com o nosso objeto selecionado, eu posso escolher a fonte aqui, ou eu posso vir aqui na barra de comandos e clicar em texto. Com o meu texto selecionado, eu posso ir escolhendo aqui as fontes e tendo uma pré-visualização aqui. Ó. Vocês podem clicar aqui e digitar a fonte que vocês querem. Vou digitar, aí já vai procurando nesse esqueminha aqui de busca. Vou escolher essa fonte e vou escolher qual estilo. Vou escolher em negrito, bold. Vou pedir para aplicar. Ok, aplicou. Agora eu vou posicionar mais ou menos aqui no centro. Vou aumentar, clicando aqui nesses pontos de controle, tá? Vou segurar aqui o Shift. E vou aumentar de forma que ela passe um pouco aqui dos limites do escudo. Vou selecionar agora o texto, selecionar esse escudo e vou clicar aqui em alinhar e distribuir. Eu vou pedir para ele alinhar no centro, no eixo vertical. Se certifiquem que ao alinhar esteja selecionada essa opção aqui, último selecionado, tá? Para que ele alinhe em relação ao último objeto que foi selecionado, que no caso é esse escudo verde. Agora eu vou aqui com a ferramenta retângulo, vou deixar na cor preta, vou fazer um retângulo em volta aqui do texto. Se o preenchimento não estiver transparente, você pode colocar aqui 50 de opacidade, tá? Agora vou deixar ele na cor verde, por enquanto, e vou pedir para ele um nível para baixo, tá? Recuar um nível para baixo. Posso clicar aqui ou eu posso digitar o Page Down do teclado. Agora eu vou selecionar o retângulo e o texto, segurando o Shift do teclado. Vou novamente aqui em alinhar e distribuir e vou pedir para ele alinhar em relação ao eixo vertical e também ao eixo horizontal. Eu quero deixar esse espaço menor, então eu vou clicar nesse ponto de controle aqui. Eu vou segurar, como eu quero que diminua tanto na esquerda quanto da direita, eu vou segurar o Shift do teclado. E vou deixar esse espaço aqui mais ou menos. Beleza? Mesma coisa aqui, eu quero diminuir um pouquinho, segurando o Shift para diminuir igualmente, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu vou selecionar esses dois elementos e eu quero que eles fiquem um pouquinho esticados. Então eu vou aumentar aqui. Beleza. Agora eu vou selecionar aqui o retângulo. Vou duplicar. Vou colocar na cor vermelha. E vou enviar 2 níveis para baixo. Tá? Vou aqui em recuar. Recuei uma vez. Recuei a segunda vez. Agora eu vou novamente em caminho e vou pedir para expandir. Expandir uma vez, vou usar agora o atalho do teclado. Mais uma, 2, 3, 4. Vou colocar 5, um pouquinho mais grosso. No total nós expandimos 6 vezes, ou seja, tem 12 pixels essa distância aqui, em vermelho, beleza? Agora eu vou selecionar todos esses elementos aqui, esses 3 elementos, o texto, esse fundo verde e o fundo vermelho. Vou clicar aqui uma vez para mudar esses pontos de controle aqui. Eu quero inclinar, então vou usar esse ponto de controle bem aqui. Ó. Vou deixar inclinado, levemente inclinado, beleza? Pronto. Agora eu vou utilizar a caneta Bezier. Vou dar um zoom nesse cantinho aqui.
vou me certificar que aqui na barra de controle de alinhamento, essas opções estejam selecionadas, tá? Todas essas aqui, desse agrupamento. Vou trazer a caneta para próximo aqui dessa extremidade, apareceu o xizinho, eu posso clicar. Vou segurar o Ctrl, porque aí dessa forma ele vai fazer linhas que tem um intervalo de 30 graus a cada uma delas. Vou trazer até aparecer o X novamente aqui, ó, neste ponto. Vou clicar, posso segurar o Ctrl até aparecer o X nesse pontinho aqui, ó. Agora eu solto o Ctrl e clico para fechar essa forma. Eu quero que ela fique vermelho, aqui o preenchimento, e sem contorno. Então selecionei o vermelho, segurando o Shift, eu clico aqui para não ter nenhum contorno. Vou deixar em 50%, aqui em preenchimento, 50% de opacidade, tá? Vou fazer a mesma coisa, só que bem aqui, ó, nesse cantinho. Vou novamente com a caneta Bezier, clico nesse cantinho, apareceu o X, clico. Ctrl para ficar num intervalo de ângulo regular. Vou clicar bem aqui, ó. E vou... Agora eu posso soltar o Ctrl até fechar a forma. Vou novamente aqui na cor vermelha. Shift para ficar no contorno transparente, tá? E vamos agora colocar aqui 50%. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão selecionar esse escudo verde e verificar aqui qual é a largura, cerca de 280. Beleza. Vou aqui na ferramenta elipse, vou fazer um círculo segurando o Ctrl. Vou aqui em selecionar e vou definir a largura dele com 280 pixels. Tá? Vou definir aqui a cor em azul. Vou selecionar essa circunferência e o escudo verde. E novamente aqui em alinhar e distribuir, eu vou pedir para ele alinhar no eixo vertical. E aqui com essas ferramentas de atração que nos auxiliam a ter precisão no desenho acionados, vocês vão clicar, segurar aqui e ir movendo esse círculo até ele ficar alinhado aqui naquele escudo verde, tá? Se vocês segurarem o Ctrl na hora de mover, vai ser mais simples, beleza? Agora, vou selecionar esse círculo e eu vou contrair novamente uns 10 pixels. Ou seja, seleciono, Ctrl e abrir parênteses. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos novamente aqui com a ferramenta texto. Vou clicar e vou digitar o texto que nós vamos utilizar. Vou escolher aqui uma fonte, essa daqui, beleza, o estilo normal, e vou pedir para aplicar. Vou deixar aqui na cor verde, vou trazer próximo aqui dos escudos, do logo, e vou diminuir usando esse ponto de controle. Nosso objetivo é que esse texto ele fique alinhado com esse formato aqui deste círculo azul. Então, vou selecionar o texto, selecionar o círculo, vou vir aqui em texto e vim aqui ajustar ao caminho. Ah, mas eu quero que ele fique aqui para baixo. Eu vou clicar uma vez aqui no círculo azul e vou rotacionar esse círculo até ficar na posição que a gente precisa. Antes de continuar, de centralizar aqui, eu vou voltar aqui na ferramenta texto, selecionar aqui o texto e eu quero que o espaçamento entre as linhas seja maior. Portanto, eu vou bem aqui, ó, e vou aumentando, tá vendo? Vou colocar aqui 6. Eu vou utilizar aqui uma linha guia, vou deixar aqui mais ou menos uma distância para ter uma referência na hora de girar esse círculo e, por consequência, também posicionar o texto, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou tentando posicionar, ele está pulando. É porque agora, nesse caso, essas funções aqui de atrair, de alinhar, estão nos atrapalhando. Então, eu vou desabilitar temporariamente. Agora eu consigo posicionar o texto conforme a nossa necessidade. Eu preciso deixar somente o texto sem esse fundo azul. Se eu selecionar o fundo azul e deletar, o texto volta para sua posição normal, ficar alinhado normalmente. O que é preciso fazer? Eu preciso, então, transformar esse texto em caminho.
Só que quando eu fizer isso, eu vou perder as características dele de texto. Eu não vou conseguir editar, por exemplo. Vamos fazer um backup dele lá na camada backup. Eu vou selecionar o texto, vou dar o Ctrl D para duplicar, vou clicar com o botão direito, mover para a camada, vou selecionar formas de backup, mover. Agora, ó, eu só tenho um texto, mas eu tenho um backup dele salvo. Voltando, vou aqui em caminho, converter em caminho. Agora sim eu posso selecionar esse círculo e deletar. Vou deletar também essa guia, basta colocar o cursor em cima e deletar o delete do teclado. Vamos agora acionar aqui a ferramenta polígono para criar uma estrela. Eu quero com 5 cantos, já está configurado aqui. Eu quero que essa ponta fique para cima, então vou apertar o Ctrl para ficar mais fácil de posicionar. E aqui a proporção do raio, que está 0,3, eu vou deixar 0,5. E agora eu vou trazer para cá, vou diminuir, acho que está muito grande. Vou selecionar a estrela, depois selecionar esse escudo verde, vim aqui em alinhar e vou pedir para ele alinhar no eixo vertical. Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos duplicar aqui esse retângulo verde e vamos enviar para a camada de backup. Mover para a camada, formas de backup, mover. Beleza, vamos dar continuidade. Agora vocês vão clicar aqui no escudo vermelho. Segurando o Shift, vocês vão clicar no escudo preto, vão vir aqui em caminho, diferença. Nós subtraímos o escudo preto do escudo verde, resultando neste formato aqui, ó. Ok? Agora eu vou selecionar esse retângulo, vou duplicar, vou enviar lá para o fundo, lá para a base. Cliquei fora, vou clicar agora novamente no vermelho, no retângulo vermelho, agora no retângulo verde, vou vir aqui em caminho, diferença. Isso vai resultar nesse contorno aqui. Com essa forma selecionada, eu vou com o direcional para baixo, vou mover um pouco para baixo, até que esse retângulo fique exposto. Selecionei esse retângulo, esse daqui, ó, tá vendo? E vou duplicar. Pode ser Ctrl D, pode ser clicando aqui. Agora, com o duplicado selecionado, eu vou segurar o Shift e vou selecionar também o escudo verde. Vou aqui em caminho e diferença. Agora eu vou selecionar o duplicado, vou enviar para o topo, aqui, ó. Vou segurar o Shift e vou selecionar esta forma que já foi subtraída anteriormente. Vou vir aqui em caminho, diferença. Vou clicar nesta forma e vou, com a seta direcional para cima, eu vou mover para cima novamente até chegar na posição final. Vamos selecionar esse escudo verde, eu vou clicar aqui para deixá-lo vermelho, vou selecionar a estrela, selecionar o escudo, vim aqui caminho, diferença. Agora eu vou selecionar o texto, que na verdade não é mais um texto, ele já foi convertido em caminho. E eu vou desagrupar, que é como cada letra está como se fosse uma forma, um caminho individual que foi agrupado. Eu vou clicar com o botão direito, vim aqui desagrupar, ou podemos clicar aqui, ó, em desagrupar. Agora sim eu vou precisar cada uma dessas letras, eu vou selecionar, depois selecionar o escudo aqui do fundo, caminho, diferença. Posso usar também o atalho do teclado, selecionar aqui, Shift, o fundo, Ctrl menos. Vamos repetir isso para cada uma das letras, tá? Vamos selecionar todos esses elementos. Vou segurar o Shift para tirar o texto da seleção. Vou vir aqui em caminho, união. Ó. Vou agora colocar na cor preta. Vou redefinir a opacidade, está cinza, porque na verdade a opacidade aqui em preenchimento contorno está com 50. Vou colocar para 100, ser totalmente opaco. Estamos quase finalizando, só falta fazer o detalhe aqui superior. Para fazer esse desenho, nós vamos aqui com a ferramenta polígono e eu vou colocar 3 cantos, ou seja, vai ser um triângulo na verdade. Vou trazer aqui mais para o lado, para ter mais espaço. Vou deixar a ponta do polígono para a direita, vou segurar o Ctrl para
ficar numa angulação mais regular. Esse triângulo vai ser a cabeça do peixe. E agora nós vamos fazer triângulos para este lado aqui, ó, com a ponta para este lado, que serão as escamas do peixe. Vou duplicar novamente. Vou deixar 3 escamas, vou segurar o Shift, selecionar esses 3 triângulos, vou vir aqui em alinhar e distribuir, e vou deixar alinhado aqui para o lado direito. Eu vou utilizar aqui também distribuição. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, distribuir os centros à mesma distância verticalmente. Agora a distância entre eles será igual. Vou selecionar temporariamente aqui, eu vou criar um grupo, esse grupo depois vai ser desfeito, porque eu preciso posicionar aqui, ó, neste cantinho, esse canto ficar aqui nesse canto. Para isso eu preciso acionar os nossos auxiliares. Ó, agora sim. E vou vir aqui com a ferramenta para aumentar o tamanho, tá? De forma que ele fique, ó, coladinho aí com esta ponta deste triângulo maior, que vai ser a cabeça do peixe. Vou agora duplicar esse grupo, Ctrl D, e vou trazer para esta posição. Vou fazer de novo, Ctrl D. Só que agora eu vou desagrupar. Vou apagar esse terceiro triângulo. Vou selecionar esses dois, colocar aqui agrupar. Selecionar este e este aqui e vou pedir para alinhar em relação ao eixo horizontal. Vou selecionar esses dois triângulos, Ctrl D para duplicar. Vou mover aqui ao lado. Clico com o botão direito, desagrupar. Seleciono um dos triângulos, vou deletar e vou trazer agora para que ele fique coladinho aqui, beleza? Vou copiar a cabeça do peixe, duplicar na verdade, vou trazer aqui para ele ficar coladinho aqui, vou diminuir um pouco, vai ser a cauda. Agora eu vou desagrupar cada um deles, clico com o botão direito, venho aqui, desagrupar, ou eu posso selecionar e vir aqui, clicar, desagrupar, ou tem um atalho também, Ctrl Shift G, tá? Aí vai do gosto do freguês. Agora que todas as peças estão desagrupadas, eu vou vir aqui caminho, converter em caminho. Dessa forma não são mais triângulos, eles perdem aquela propriedade de eu clicar aqui no editor de nós e conseguir editar aquelas propriedades do triângulo, é um caminho como outro qualquer. Vou selecionar todos esses elementos, venho aqui caminho e união. Se certifiquem que não tem nenhum elemento ainda agrupado, que não tem nenhum desses triângulos que de fato não tenha sido convertido para caminho, porque se um desses elementos não tiver convertido para caminho, nós não vamos conseguir realizar essa operação de união, beleza? Vamos aprender um novo recurso aqui no Inkscape, que é o efeito de caminho, ou Life Path Effects, ou LPE, a abreviatura que é utilizada se vocês forem fazer alguma pesquisa na internet sobre esse recurso. A vantagem desse recurso é que ele vai aplicar alterações nos caminhos, mas guardando o original, a forma original, o caminho original. Melhor do que eu ficar explicando é aplicar aqui e vocês vão entender melhor. Nós temos aqui o nosso peixe selecionado, eu vou ver aqui em caminho, vou selecionar efeitos de caminho, vai abrir essa aba. Nós vamos adicionar, vamos aqui em adicionar. Eu vou clicar em um qualquer aqui, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui. Adicionei o efeito, percebi que não é esse efeito que eu quero, posso selecionar o efeito e pedir para ele subtrair. Aí agora ele volta para o seu estado original do caminho. Vou novamente adicionar, vou selecionar o Cantus Fillet, chanfro, e aqui em raio eu vou adicionar, vou aproximar para nós podermos perceber melhor o efeito, e aqui em raio eu vou colocar 5, a unidade que nós estamos utilizando são pixels aqui, né? Observem que ele deixou os cantinhos arredondados. Vou aumentar, vou deixar com 10. Ok, ficou mais próximo do nosso objetivo. Vou adicionar um outro efeito. Vou vir aqui, adicionar um outro efeito. Seleciono curvar. Vou pedir aqui curva do caminho. Vou clicar aqui, ó, editar na área de desenho. E nesta linha verde eu vou clicar
e com isso eu posso curvar o meu objeto, tá vendo? Vou deixar ele aqui mais curvo. Aqui nós podemos mudar a largura do objeto, ou eu posso mudar aqui também, tá vendo? Quando chegar na posição que nós queremos, finalizou, tranquilo. Se eu me arrepender e não quiser mais desse efeito, basta remover aqui que ele volta para o original. Agora eu venho com a ferramenta selecionar, vou colocar aqui na cor verde, vou redimensionar, posicionar aqui onde eu quero. Antes de continuar, eu vou salvar essa forma aqui, para eu não perdê-la. Ctrl D para duplicar. Deixa eu ver se de fato duplicou. Duplicou. Clique com o botão direito, vou mover para a camada. Vou lá em formas de backup, mover. Vou ficar agora somente com a original. Vou selecionar a original, selecionar esse escudo. Vou vir aqui com o caminho. Diferença. Pronto, temos aqui o nosso logo. O texto, lembrando, esse texto interno ainda é editável. Eu não converti em curvas, não foi preciso. Para finalizar, vou selecionar todos esses elementos, vou clicar com o botão direito e vou aqui agrupar. Vou colocar um fundo aqui só para vocês verem que ele de fato está vazado. Todas aquelas partes brancas estão vazadas. Voltando aqui no gerenciador de camadas, vamos só relembrar lá da nossa camada formas backup. Nós utilizamos essa camada justamente para ter esse histórico aqui de algumas das formas que foram utilizadas e que se perderam no momento em que nós fizemos aquelas operações de subtração, como o peixe, o escudo, o retângulo, o texto que ao ser convertido em caminhos ele deixou de ser editável. Portanto, se eu precisar fazer alguma alteração aqui nesse texto com Inkscape, eu não consigo. Mas eu tenho aqui algum histórico, não vai ser preciso eu retomar do zero totalmente. Vai ter um certo trabalho, mas algumas formas eu já tenho aí para poder começar. Poderia ter jogado aí para essa camada de backup outras formas também. Mas aqui foi só para vocês entenderem a lógica dessa camada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso e até a próxima.